Olá, pessoal! Eu sou o Flávio Oliveira, o Flajola. Quero lhes dar as boas-vindas ao Te Considero, o programa de entrevistas mais acolhedor deste canal. O programa Te Considero acontece no terceiro sábado de cada mês, às 20 horas, nesse lugar incrível aqui, que é o Espaço Catibrum, em Belo Horizonte. Então, venham sempre, divulguem. Curtam também a nossa página, nossa fanpage no Face, Te Considero, e o canal Considerarte do YouTube. O Te Considero traz sempre 3 entrevistados muito especiais para conversar com a gente aqui sobre assuntos variados. Cultura, entretenimento e ela, a música, claro, é sempre o tom do nosso programa. Então, beleza? Vamos para o nosso primeiro convidado dessa noite. Cadê a vinheta? Quero chamar aqui agora no palco o terapeuta corporal, coordenador geral do CAIA Terapias Integradas, doutor em administração pela UFMG, o meu querido amigo Osmar Shantideva. Osmar, chega aí. Isso aí, cara. Te considero, Osmar. Senta, cara. Também te considero. E aí, tá tranquilão? Relaxado? Opa. Obrigado, Adriana. Relaxadão? Você? Super relaxado, é. Você o lugar aqui te convida a relaxar, né? Então, é isso. A gente começa a nossa entrevista, eu sempre tenho começando a fazer esse hábito, Osmar, de começar a entrevista pensando naquelas pessoas que eventualmente, com deficiência visual também, que eventualmente estejam assistindo pela internet ou até mesmo na plateia, para que elas possam conhecer também como é que é esse espaço. Você pode descrever um pouquinho para nós isso aqui? Claro, com prazer. Eu achei o espaço super acolhedor, assim, à medida que a gente vai entrando pelo espaço, subindo aquela escada, já começa a tomar contato com os bonecos da companhia Catibrum, e os bonecos meio que vão te convidando a adentrar um espaço que a gente já vai sentindo pelo corredor de entrada, assim, que é meio mágico. Eu fiquei com essa sensação que eu estava entrando num espaço mágico. E aí fui rodando aqui, o Lelo foi me mostrando o que acontece em cada cantinho aqui. Depois tem uma área aberta lá atrás, nos fundos, onde tem uma vista super bonita. Então o espaço ele é acolhedor aqui dentro e tem lá atrás essa oportunidade de respiração, de ar, achei muito legal, achei super acolhedor. Bom, né, Osmar? Que bom que você perfeito. Curtiu aí o espaço. Então, nós vamos conversar um tanto aqui hoje sobre Tantra e sexualidade. Isso aí. Só que eu gostaria antes, Osmar, que você falasse um pouquinho da sua trajetória. Você é uma pessoa que tem uma das trajetórias mais interessantes que eu conheço, assim, né? Você, né, no início, lá, bem no início da sua carreira, assim, foi representante comercial, depois entrou pelo mundo acadêmico, né, fez seu doutorado e agora é um terapeuta tântrico. Né? Como é que é isso, Osmar? O que você vê de comum nessa trajetória toda? Como é que você chegou até o Tantra? As pessoas que ficam um tempo sem me ver e quando descobrem que eu trabalho com Tantra, o cara é terapeuta tântrico, elas tomam um susto, assim, você vê que a pessoa não consegue conversar, assim, o que aconteceu no meio do caminho, né? Então, o que aconteceu? Sabe que a sensação que eu tenho é que eu estava antes me preparando para alguma coisa que eu não sabia o que era e o Tantra começou a me mostrar de maneira mais clara o que é esse caminho que eu posso e desejo construir para a minha vida. A minha carreira ela foi inicialmente com representação comercial, né? Eu segui os passos do meu pai, e comecei bem novo junto com ele, enfim, e foi super legal, foi divertido, mas logo no início, meu pai faleceu. Logo quando eu tinha 21 anos, por aí, meu pai faleceu. Então eu tive aquele susto de, bom, e agora? Preciso dar continuidade nisso aqui. E
e fui para essa carreira da representação comercial. E depois de uns 15 anos, eu senti que eu queria mais, eu queria alguma coisa diferente. Eu viajava muito e eu não queria mais esse ritmo. E nisso veio essa história da universidade. A minha formação foi toda em administração, graduação, mestrado e doutorado. E quando eu estava lá pelo início do meu doutorado, já planejando toda uma carreira, estava mais ou menos delineada. Uma carreira convencional, uma carreira acadêmica, assim, bem... socialmente respeitada, não é? Como se diz. E eu tive contato com o Tantra. O Tantra chegou, assim, meio que no momento em que eu estava aberto para que isso chegasse. Eu estava me trabalhando para reconhecer algumas lacunas que tinham na minha vida, assim, em termos de conhecimento de mim mesmo e de percepção de algumas coisas que tinham a ver com a minha vida, com a minha relação com os outros, com a minha esposa. E surgiu o Tantra e foi avassalador, assim. Eu posso te perguntar já, então, para aquelas pessoas que não estão tão familiarizadas, né, o que é, afinal de contas, né? Todo mundo pode estar se perguntando, afinal de contas, então, o que é exatamente o Tantra? O que são as terapias tântricas? Sim. Pois é, o Tantra é difícil definir alguma coisa que é vivencial, né? Que é muito comportamental, mas o Tantra, ele... É algo que vem do Oriente. Vem do Oriente, tem origem lá nas práticas hinduístas e de toda uma sociedade que existia naquela região ali em torno da Índia, Tibete e adjacências, que tem esse cunho comportamental. O Tantra ele não consta em livros-textos. O Tantra não é algo sobre o qual existe um conceito definido. O que existe é um conjunto de comportamentos que veio sendo repassados, enfim, com a evolução da sociedade e em grande medida, eles foram muito reprimidos pelas sociedades mais patriarcais, pelas características de determinados povos. E o Ocidente veio ter contato mais direto com o Tantra agora, muito recente. Aí nós estamos falando praticamente do século XX. Mas você é um terapeuta corporal. Sim. Né? O Tantra, então, tem a ver com o corpo. Nós vamos falar aqui de Tantra e sexualidade. Sim. Né? Você falou em hábitos, em comportamentos, e né, eu sei que você também dá cursos de respiração circular. Sim. Então conta para nós um pouquinho isso na prática. Assim. Então, o trabalho com o Tantra essencialmente é um trabalho energético. Né? A gente parte do ponto inicial em que o entendimento de que quando nós colocamos a nossa energia do corpo para circular, de alguma maneira a gente está trabalhando vários aspectos que têm a ver com a questão emocional, com a questão física, com a questão mental e com a questão espiritual. A energia, quando circula, ela te convida a acessar camadas mais profundas. E o Tantra é baseado nisso. O Tantra é baseado em técnicas, em práticas que vão, de alguma maneira, movimentar a sua energia, seja por meditação, seja por técnicas de respiração, seja por técnicas de massagem, de toque, seja por técnicas de exploração conjunta da energia entre duas pessoas, por exemplo. Então, são técnicas que vão trazer esse tipo de percepção. O Tantra é muito sensorial. E, com isso, é um convite para que você coloque a sua energia circulando e provocando os efeitos que essa circulação gera. Né? O que tem tudo a ver com sexualidade. Que tem tudo a ver com a sexualidade. A energia mais poderosa do ser humano é a energia sexual. Né? Só que essa mesma energia que, a princípio, a gente atribui a uma camada sexual, né, que é a camada mais perceptível da energia sexual, essa mesma energia ela é capaz de te levar para camadas mais profundas. Porque quando a energia sexual flui de maneira desimpedida, de maneira não reprimida, em um ambiente em que você está
propenso a se conectar com as sensações do corpo, com todo o aspecto sensorial dessa circulação energética, o que acontece é um estado de ampliação da percepção e da consciência. E aí vem uma série de oportunidades de autodescobrimento, de autorrevelação. A sexualidade, ela engloba isso tudo, porque ela tem a ver com essa movimentação da energia sexual. Então a gente não pode confinar a sexualidade humana ao sexo apenas. O sexo é uma camada extremamente importante, natural, divina em todos os sentidos, mas que a nossa sexualidade não pode ficar limitada só a essa camada sexual. Então vocês fazem uma diferença clara entre sexualidade e o sexo. Sim. Né? A gente trata as técnicas do Tantra com finalidades terapêuticas. E aí essa finalidade terapêutica tem a ver com apresentar à pessoa a capacidade que ela possui organicamente de visitar essas tais camadas mais profundas. Né? E como é que é feito isso, Osmar? Na prática, assim, como é que vocês trabalham as terapias? Como é que são feitas as terapias? Para quem não conhece, tem curiosidade de saber o que é? Então, no Centro Metamorfose, onde eu atuo como terapeuta, nós temos uma proposta muito clara. Nós trabalhamos a resposta fisiológica do corpo. A gente coloca o corpo para se expressar. Então, a nossa visão do Tantra não é uma visão mística, esotérica. A gente trabalha a resposta fisiológica. Então, por exemplo, a gente, enfim, nós temos técnicas diferentes que lidam com essa exploração corporal. O toque do outro acordando a energia sexual no corpo de uma pessoa que esteja em estado meditativo. Né? Porque o Tantra, ele convida para esse mergulho interior, para se perceber toda a movimentação hormonal e energética. Então, quando a gente convida a pessoa para um processo terapêutico, a pessoa vai para um estado de quem nada faz, de quem nada controla, apenas de quem confia, se entrega à vulnerabilidade de ser conduzida, e nós, terapeutas, pessoas com um aspecto neutro de intervenção, nós, terapeutas, iremos conduzir a energia da pessoa, iremos usar as técnicas que a gente tem desenvolvidas dentro do Metamorfose. É um trabalho que há pelo menos 30 anos se debruça no desenvolvimento dessas técnicas. Nós vamos proporcionar a resposta fisiológica que a gente precisa que a pessoa experimente para ela viver esse mergulho, que é esse convite para acessar camadas mais profundas. Né? Outra forma também é pelas técnicas de meditação. A meditação tântrica, as meditações ativas, de modo geral, são momentos em que as pessoas se expressam dentro de dentro de um encadeamento de práticas que tem sentido lógico. Né? A gente cria um espaço seguro para que a pessoa deixe o seu corpo se expressar num ambiente de silenciamento da mente. Num ambiente que, novamente, não é preciso controlar nada, não é preciso fazer nada, a pessoa simplesmente autoriza o seu corpo a se expressar, sendo guiado pela música. A gente usa muito a música nas dinâmicas do Tantra. Tanto nas massagens, como nas meditações, como nas respirações. A música ela tem um papel fundamental. Então é isso, trabalhar a energia do corpo. E vocês fazem esse trabalho individualmente e coletivamente também, né? Assim, eu sei que vocês têm também um encontro de casais, um delério. Como é que funciona? Quando que acontece? Às vezes o pessoal pode estar curioso e querendo conhecer, se aproximar e tudo. Sim. Então, nós temos aqui em Belo Horizonte uma unidade do Centro Metamorfose, que é a Caia Terapias, né, que eu sou o coordenador. Fica onde? Funciona no bairro Serra, na rua Pouso Alto, 199. A Caia, ela cedia uma agenda absolutamente intensa de eventos. Praticamente todos os dias nós temos eventos. Eu estou aqui agora, tem um evento acontecendo esse final de semana apenas para mulheres, que lida com pompoarismo, e amanhã ele vai continuar com uma dinâmica chamada Oficina do Corpo. Mas toda terça-feira a gente tem encontros de meditação, toda quinta-feira encontros de respiração. Temos os cursos de massagem tântrica, que acontecem praticamente a cada mês.
temos esse grupo para casais. É um trabalho que eu conduzo com a minha esposa. É um trabalho lindo de resgate, porque o Tantra ele trabalha essa questão da sexualidade a partir da conexão, não a partir da excitação. E trabalhar a partir da conexão é uma maneira de resgatar uma naturalidade da energia sexual. Porque no aspecto da excitação, nós acabamos, de alguma maneira, contaminando a normalidade da sexualidade por uma série de papéis sociais, de condicionamentos e tal. Então, quando a gente reúne um grupo de casais e os conduz numa jornada pelo Tantra, que dura um final de semana, a gente conduz esses casais para um trabalho de resgate do uso dos sentidos e bacana. De conexão pelo Tantra, pelas técnicas do Tantra. É muito bacana. Osmar, eu vejo assim, que tem muita coisa para ser explorada, para ser dita. Né? Infelizmente não cabe no nosso tempo todo aqui, sim. A gente podia estar conversando aqui durante horas seguidas. Mas eu acho que você podia, então, convidar o pessoal a conhecer, deixar seu contato, né? Enfim, o que você quiser, que infelizmente o nosso tempo de conversa bacana. Terminou. Bom, pois é, primeiro, antes de tudo, eu queria agradecer esse espaço. A gente sabe que o Tantra é muitas vezes mal compreendido. Até por desconhecimento ou por preconceito, o Tantra tem, às vezes, um entendimento por parte das pessoas de algo que seja um pouco heterodoxo e tal, e não é. Então é muito legal que a gente tenha espaços como esse para poder falar sobre o Tantra, para poder mostrar a cara quem são as pessoas que trabalham com o Tantra, que trabalham de maneira séria. Nós estamos lá na Rua Pouso Alto, 199, nosso site www.centrometamorfose.com.br, e nós temos a página no Face da Kaya Terapias, né? Kaya Terapias é o nome, né? Da página, com K, K-A-Y-A. Kaya significa corpo. Então, nada mais justo do que colocar esse nome num lugar que trabalha intensamente o corpo, e lá o corpo é convidado a se expressar. E, enfim, nós temos uma agenda absolutamente variada e diversificada lá. Somos 12 terapeutas em Belo Horizonte. É isso, Osmar. Quero agradecer demais, cara, a sua presença, a sua participação aqui. Você enriquece o programa, né? E espero que, com sua fala, sua apresentação aqui, mais e mais pessoas possam conhecer esse trabalho bacana que vocês fazem. Gratidão, Flávio. Te considero, meu irmão. Gratidão. Cá, sobe aqui. Tá a mão aqui. Obrigado, cara. Obrigado. Muito bom. Ficar conversando aqui. Você gostou do espaço aqui? Então, cara, à vontade, que deve falar mais meia hora. Dá, muito tempo. Agora, todas as coisas. Está começando na hora de acabar. Depois a gente vem mais. Então, pessoal, eu quero convidar agora a nossa segunda entrevistada dessa noite. A bióloga, gestora de ativos ambientais, né, gerente de sustentabilidade, né, Frinéia Rezende, que vem falar aqui para nós sobre Mata Atlântica e outras questões relacionadas à biodiversidade. Frinéia, minha amiga, por favor. Obrigada. E aí, Frinéia, tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Eu tenho que usar o microfone aqui? É isso. Então tá bom. Boa noite. Frinéia vem de São Paulo. Quero saber se BH está te tratando bem, Frinéia. Super, super bem, como sempre. Ah, que BH bom. sempre acolhedora. Eu tenho os dois pés aqui, eu já sempre falo isso, né? Porque meu pai era mineiro e a minha avó materna era aqui de Ubá. Então, né, estou bem acolhida, me sentindo em casa, como sempre. Obrigada. Que bom, Frinéia, que bom mesmo. Você veio aqui em BH para uma palestra na FIENG, exato, né? Na Federação das Indústrias aqui de Minas Gerais. Veio falar sobre o trabalho bacana que você desenvolve na Votorantim. Exato. Né? O que eu acho que é interessante é saber que o setor privado, né, busca ter uma responsabilidade também com o meio ambiente. Né?
Frené, como é que você começou esse seu envolvimento? Você é biólogo, como é que você se aproximou e se apaixonou da Mata Atlântica? Bom, é até complexo falar isso porque eu cresci na Mata Atlântica. Por mais que a gente esteja num ambiente urbano, como São Paulo ou mesmo BH, a gente entende aí que a gente tem a Mata Atlântica está distribuída praticamente por todo o litoral brasileiro. Então, esse interesse por Mata Atlântica, ele vem, na verdade, desde que eu era criança, porque eu tinha interesse, na verdade, por animais, por plantas. A minha mãe era uma aficionada por orquídeas, então a gente estudava um pouco sobre a vegetação e acabava caindo nessa discussão sobre Mata Atlântica também. Mas quando eu era pequenininha, ou melhor, quando eu era menor, né? Porque pequeno ainda sou, mas... uma grande mulher, isso sim. Eu tinha muito interesse por animais. Então, desde pequenininha, eu queria trabalhar com animais. E acabei indo para a biologia por conta desse interesse. E vivenciando as disciplinas, e principalmente discutindo ecologia na universidade, não tem como você não discutir, tentar se aprofundar sobre um dos principais biomas que a gente tem no país, né? Um dos principais atributos que a gente tem, por exemplo, a questão da água, se dá até porque a gente tem a conservação dessas grandes florestas, tanto da Amazônia quanto da Mata Atlântica. Quer dizer, você está falando, a vida na cidade, a vida urbana depende essencialmente da mata, depende essencialmente da natureza, de algo que está afastado da cidade, mas que está ligado a ela de uma maneira que as pessoas talvez não compreendam, não percebam. Mas exatamente. É muito íntimo e, infelizmente, as pessoas não têm a percepção da necessidade que a gente tem dessas florestas. Os grandes produtores de água, na verdade, são as florestas. Sem florestas, a gente não tem água. E é por isso que os grandes centros urbanos estão vivenciando esse grande problema relacionado à escassez hídrica. Então, de onde que a gente vai tirar a água hoje em dia, né? A gente acaba buscando a água em fontes muito distintas e distantes, porque nos grandes centros urbanos, essa fonte de água que a gente deveria ter muito próxima foi desmatada, que são as florestas. Então, hoje, por exemplo, em São Paulo, todo mundo aqui deve ter ouvido falar do grande problema que a gente teve meses atrás, durante alguns anos, na verdade, que foi a crise hídrica paulistana, né? A escassez de água levou, inclusive, as pessoas terem que fechar suas torneiras, porque você, na verdade, não precisava nem fechar, né? Não tinha água saindo da torneira. Tinha que deixar aberto o tempo todo para ver se pingava alguma coisa. E não pingava, simplesmente não tinha água. Então, as nossas grandes fontes hídricas estão escassas e secando. Então, a gente tem dois grandes problemas, que é a falta de água e as mudanças climáticas. Ainda tem gente que não acredita que o clima está mudando, que a gente tem um problema sério, que é mudanças climáticas. Mas é só a gente olhar para esse sistema que a gente tem hoje em dia, o que está acontecendo, por exemplo, com as estações do ano. A gente praticamente não tem mais estação do ano. Quando você não tem esse regime climático coerente, como a gente tinha antigamente, ou equilibrado, você tem impacto sobre todos os outros sistemas naturais, entre eles o ciclo da água. Então, a gente tem um problema muito sério nos centros urbanos, porque a gente está com uma falta d'água crescente. Então, alguma coisa precisa ser feita. E por isso que a gente fala dos ativos ambientais, em fazer gestão de ativos ambientais. O que são, né? O que eu gostaria de perguntar para você também, quando a gente usa esse termo, né, ativos ambientais, certo. O que é isso? Quando a gente pensa, né, na natureza, geralmente vem o termo recursos naturais. Então, a água é um dos recursos naturais, né? A biodiversidade é um recurso natural. Quando você olha para esses recursos naturais do ponto de vista de valor, eles têm um valor, a gente então passa a considerá-los como ativos ambientais. Então, hoje tem, dentro das correntes setoriais diversas, a tendência a valorar, né? Tem algumas pessoas que pensam em botar preço na água, por exemplo, né? Mas qual o valor que aquele ativo ou aquele recurso natural tem para um determinado setor industrial ou para uma determinada população? Vou dar um exemplo. O valor que nós aqui, que temos acesso recorrente à água, é diferente do valor que uma pessoa que está com escassez ou que tem seca, né, dá ao mesmo recurso natural. Então, a maneira como você valora ou até precifica esse recurso natural é diferente. Então, isso passa a ser um ativo. E uma vez que ele é um ativo, ele pode ser tratado como uma commodity, inclusive.
Então, o que se prevê é que tem muita gente falando, por exemplo, que o grande motivo, se a gente tiver uma próxima guerra, vai ser a água. Porque a gente não tem água disponível para todo mundo com a mesma qualidade. Quando você fala em commodity, em ativo, não tem alguma... como é que a gente poderia falar? Não existe, não se corre o risco também de se privatizar a natureza? Olha, existe. Existe sim. Porque se a gente não tiver a garantia de acesso igualitário a esses recursos naturais e algumas entidades se apoderarem desses ativos primeiro, corre-se sim o risco de ter uma privatização. Isso já acontece, na verdade, em alguns países do mundo. E a gente precisa evitar. E a melhor maneira de se evitar é a gente, inclusive, dando valor real para esses ativos ou para esses recursos naturais. Eu vou dar um outro exemplo, que a gente não dá muito valor, por exemplo, para abelhas ou até borboletas. Né? Qual o papel que esses animais têm para a gente? Né? Quem gosta de mel, obviamente, sabe que as abelhas são importantes. Né? Por exemplo. Agora, qual o papel que essas abelhas têm, não só na produção de mel, mas na polinização de alimentos que a gente consome praticamente todos os dias? Se essas abelhas desaparecerem de verdade, elas já desapareceram cerca de 70%, ou seja, cerca de 70% das abelhas no mundo já desapareceram. Então, se elas desaparecerem de vez, o que vai acontecer com vários produtos que a gente consome? O preço vai começar a subir e a gente vai ter dificuldade de acessar esses recursos. Então, a gente precisa, na verdade, começar a prestar um pouquinho mais de atenção no que está acontecendo de fato com os recursos naturais ou com esses ativos ambientais, para que a gente, de fato, proteja esses recursos e não tenha um impacto negativo, inclusive, sobre a nossa própria vida. É interessante pensar que nós temos uma grande responsabilidade, nós, enquanto indivíduos, enquanto cidadãos, enquanto coletividade também, temos uma responsabilidade com relação à preservação do meio ambiente, não é? Com certeza. E podemos fazer coisas para minimizar, não é, essa avassaladora, como é que se diz? Esse avassalador, essa morte da natureza, né, que eu quero dizer, assim, que vem acontecendo aos poucos, né? Com certeza. A gente recebeu há umas 3 semanas uma notícia bastante triste, inclusive aqui o estado de Minas foi responsável pelo crescimento do desmatamento ilegal da Mata Atlântica. Então a gente tem uma responsabilidade muito grande em cobrar, né, as entidades pela proteção da Mata Atlântica, porque conforme a gente vai desmatando essas áreas, menos água disponível a gente tem e também regulação climática, porque a floresta ela também é responsável pela regulação do clima. Então, conforme a gente vai perdendo essas áreas verdes, a gente vai tendo impacto que às vezes a gente vai sentindo muito lentamente. E quando a gente percebe, o estrago está feito. E para você recuperar essas áreas, fica muito mais caro do que protegê-las. Então, qual é o valor dessa floresta em pé? Quando eu era pequena, eu escutava muito, filha, dinheiro não nasce em árvore. Estava lá querendo comprar, sei lá, alguma coisa, né, não tinha grana, né, dinheiro não nasce em árvore. E, na verdade, nasce. Hoje, então, a gente tem um movimento para provar que a floresta em pé tem valor. Seja porque ela ajuda a gente a regular o clima, seja porque ela é a grande produtora de água e uma água que chega para a gente depois. E tem um outro valor que está embutido aí também, que é o valor daqueles... dos insumos, né, que se encontram na floresta que podem servir para a fabricação de remédios e Perfeito, tudo. Então Flávio. vem essa questão da biopirataria, né? Da biodiversidade, Então, por exemplo, cerca de 90% de todos os medicamentos que a gente consome, que tem no mercado, provém de um ativo, né, de um princípio ativo que veio da biodiversidade, diretamente da biodiversidade, seja de uma planta ou de um animal. Vou dar um exemplo. Quem sofre de pressão alta deve provavelmente tomar um medicamento, que eu não posso dizer o nome, depois eu até falo nos bastidores, né? Mas tem um medicamento que é provavelmente o recordista de vendas hoje, que ele é feito com base no veneno da jararaca, ou seja, é biodiversidade. Então, isso também é um ativo ambiental,
É um ativo da biodiversidade. Então, e a gente está perdendo biodiversidade num ritmo tão veloz que a gente está perdendo essa biodiversidade antes de conhecer e antes de saber que ela pode, às vezes, ter a cura para alguma doença que a gente está buscando a cura e não consegue encontrar. E está perdendo a chance de encontrar a cura porque a cura está numa espécie que a gente deixou desaparecer na natureza. Tem até um biólogo chamado, acho que Michael Samuels, né, que criou um termo interessante para falar dessa perda da biodiversidade, né, que é homogenoceno. Já ouviu falar no homogenoceno? Né, quer dizer, os biomas estão, né, espalhados pelo mundo, estão ficando cada vez mais semelhantes uns aos outros, ou seja, está se perdendo essa biodiversidade, está ficando planificando, né, da mesma natureza. forma que a gente tem uma pasteurização cultural, essa pasteurização... É uma pasteurização da natureza. É uma pasteurização da natureza. Onde você vai, parece que é tudo igual. Tem até um projeto interessante de um botânico chamado Ricardo Cardim, lá em São Paulo, que chama Floresta de Bolso. Então, ele é até um parceiro nosso, né? Ele está fazendo um projeto para resgatar a Mata Atlântica, levar de volta a Mata Atlântica para o ambiente urbano por meio do paisagismo. Porque hoje, se a gente olhar para os projetos paisagísticos dos centros urbanos, seja de São Paulo, seja de BH, do Rio de Janeiro, de Salvador, não importa, 80% das espécies utilizadas nesses projetos de paisagismo são espécies exóticas. São espécies que não são do Brasil. E isso tem um impacto muito grande, porque os passarinhos, por exemplo, que deveriam comer um fruto e dispersar esse fruto, por exemplo, da palmeira jussara, do palmito, né, que a gente ajudou a extinguir, inclusive, quase extinguir, esses pássaros acabam comendo frutos de outras espécies, dispersam essas espécies exóticas que competem com as espécies que são nativas. E a gente está perdendo, então, diversidade biológica e perdendo as nossas espécies porque a gente não tem as nossas próprias plantas, nossas espécies distribuídas nos centros urbanos. E o que pode ser feito para mitigar esse problema, para minimizar esse problema todo? Uma das formas que a gente tem é a gente buscar, por exemplo, especificamente nos centros urbanos, nesses projetos paisagísticos, os viveiros de mudas de Mata Atlântica ou do Cerrado, dependendo do bioma que você se encontra. E a outra forma, na verdade, é você fomentar ou ajudar ou divulgar os projetos de conservação ambiental, ou apoiar de alguma maneira os projetos de conservação ambiental que existem em vários lugares. Por exemplo, o Sebastião Salgado mesmo tem um projeto bastante legal, bem bonito aqui em Minas Gerais. E, obviamente, né, tem que falar do nosso projeto lá, que é o Legado das Águas, que é o maior ativo ambiental que a gente tem sobre nossa gestão hoje, que é uma área do tamanho de Curitiba, de Mata Atlântica original. 75% da área é Mata Atlântica em estágio avançado de conservação e a gente vem desenvolvendo um trabalho de proteção à Mata Atlântica para garantir o estudo da biodiversidade, o estudo sobre ecologia de espécies, sejam elas animais ou vegetais. É muito bonito esse nome, né? O legado das águas, né? O que as águas podem deixar para o futuro. Quer dizer, quando a gente pensa em legado, a gente já pensa diretamente nessa ideia de sustentabilidade, de algo duradouro, né? E essa história é bem bonita, né? Como é que surgiu o Legado das Águas e por que surgiu? Por quê? Eu acho que aqui vocês já devem ter ouvido falar numa personalidade chamada Antônio Hermílio de Moraes, né? E na década de 40 ele começou a adquirir terras, né? Uma área muito grande no Vale do Ribeira, que é no sul do estado de São Paulo, né? Na direção do Paraná, porque ele queria construir 7 usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica para a produção de alumínio. Então, ele comprou uma área equivalente a 50 mil campos de futebol, 50 mil hectares, para proteger a água, proteger a floresta, para garantir que a gente tivesse disponibilidade hídrica no futuro para a produção de energia hidrelétrica. Então, resumindo, ele comprou uma área muito maior do que a área destinada à construção simplesmente das usinas hidrelétricas e dos reservatórios. Hoje a gente tem a obrigatoriedade de ter APP, que é a Área de Proteção Permanente, e Reserva Legal, RL. Além tirando, né, descontando, reserva legal, APP, área de reservatório, área de usina, a gente tem um excedente de 31 mil hectares
que a gente transformou numa reserva privada. E essa reserva privada chama-se Legado das Águas, Reserva Votorantim, que tem o papel de proteção da floresta e, consequentemente, do recurso hídrico. Muito bacana, quer dizer, um pensamento visionário, né? Exatamente. A pessoa, eu quero preservar o meu negócio hoje, mas quero que ele também tenha sustentabilidade, que ele dure, né, para sempre, para durar para sempre. Eu preciso preservar o principal insumo aí, que é a água. Preservar a água significa preservar também as florestas, os rios e tudo isso. Frinéia, que ótimo, que aula para nós. Muito obrigado. Nossa campainhazinha tocou ali e nosso tempo. Acabou. Mas um prazerzão te receber aqui, porque eu te considero. Eu também te considero. Vem cá, me dá um abraço aqui. Bem, o próximo convidado da noite é bacharel em violão pela UFMG, concertista premiadíssimo aí em prêmios nacionais pelo Brasil, uma revelação do violão, uma promessa já acontecendo do nosso violão clássico, nosso querido Arthur Miranda Aze. Por favor, Arthur, venha até aqui conversar com a gente. Vamos pra aí. E Arthur, que prazer receber você aqui, rapaz. Coisa boa. O microfone aqui, né? Obrigado, prazer é meu. Então, Arthur, você traz, né, para aqui para o nosso programa uma coisa muito, muito legal, né? E aqui que a gente tem o maior carinho de receber e tudo, que é a música, né? E você representa aí a música como ninguém aqui no cenário do violão em Belo Horizonte, né? Enfim, como é que começou esse seu interesse pelo violão? Como é que você foi parar na música erudita? Bom, eu conheço o violão clássico, tenho contato com ele desde que eu nasci, na verdade, porque meu pai é violonista também. Dos bons, É. do Zapata. E, enfim, eu sempre tive contato com esse tipo de música, não só do violão, música clássica de modo geral, sempre gostei desde novo. E foi uma coisa um pouco natural, assim, eu sempre toquei em casa, depois eu comecei a fazer aulas com meu pai, comecei a ficar mais interessado e passei a fazer aulas com outro professor, Eduardo Campolina, e até ir para a universidade, enfim, chegar aqui. E o violão é um instrumento, assim, por ser um instrumento muito popular, né, no Brasil, ele evidentemente muito ligado à música popular e ligado também à música popular urbana, né, mais recente, ao rock, ao blues, essas coisas, né? E quando a gente é jovem, tudo, sempre tem aquele interesse pelo rock and roll, né, pelo blues, pelas guitarras elétricas, e quando começa o interesse também por um instrumento musical, como de cordas. Você passou por isso também? Sim, eu toquei guitarra bastante tempo até. Eu gostava muito de rock, devia ter lá pelos meus 11 anos, eu acho, não sei. Comecei a fazer aula de guitarra também. E toquei durante um tempo. Eu toquei também música instrumental, jazz, essas coisas também durante um tempo. Adoro, mas acabo que eu escolhi realmente o violão clássico para focar. Que é outra coisa que envolve muito, né? Porque requer muita dedicação, né, Arthur? Como é que é a rotina do violonista clássico? Não, a rotina é uma coisa um pouco pessoal, né? Eu estudo da hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Mas assim, obviamente eu não fico esse tempo inteiro no instrumento, né? Faz mal, né? Mas tem muita coisa para estudar, né? Você tem muita coisa para ler. O campo da música é uma coisa muito grande, na verdade, também, né? Então, e eu tenho interesses variados também, então as coisas nunca acabam, né? Você nunca chega num lugar assim, pronto, é isso aqui. Então, é isso, eu estudo o tempo inteiro. E tem que, bom, é claro, tem
você tem que dividir um pouco o seu dia, né? Porque senão você começa a tocar, dá vontade de ficar tocando Porque o resto do dia. a gente sabe que a música tem vários campos de estudo, né? Tem o desenvolvimento da técnica propriamente dita, né? De tornar, né, os dedos ágeis, né, para correr no instrumento, mas tem também a teoria que você precisa conhecer, tem a história da música que você precisa conhecer para entender os estilos na hora de executá-los. Né? Então tem um campo muito vasto aí para estudar, né? Bastante vasto. E os autores diferentes de cada... no violão você tem os autores e seus respectivos repertórios. Sim, o violão é um instrumento que caracteriza bastante a cultura brasileira, né, como você disse. Ele chegou aqui no Brasil no século XVI com os jesuítas para auxiliar na catequese e tal, e acabou se desenvolvendo ao longo dos séculos na Europa e aqui, logicamente aqui no Brasil também. Enfim, e o violão ele tem várias facetas. Tem o violão brasileiro que é bastante característico, mas é um instrumento bastante versátil também. E só para ilustrar um pouco que o violão clássico é uma pequena esfera dentro de um universo enorme que é o violão, né? E o violão clássico acaba vindo na questão da tradição da música de concerto. Então você tem música desde que a gente começa a tocar música mais ou menos da Renascença, do final da Idade Média, até música do século XXI. Então tem um repertório enorme, cada um com suas características próprias. Sendo que na Renascença ainda não existia o instrumento violão. Não, né? Inclusive o instrumento que veio para cá no século XVI não era o violão, ele não era assim. Era o alaúde e a vihuela, que são instrumentos antecessores do violão. E esse violão, como a gente conhece, ele é do século XIX. É um violão que traz mais potência, né, para um antigo instrumento de cordas. Sim, né? os outros instrumentos eles têm um som eles bem são mais delicados. O violão já não tem tanto som, comparado a outros instrumentos, mas esses mais antigos, o alaúde, a vihuela, eles têm menos som ainda. Eu acho interessante que no século XIX também as orquestras se ampliaram em termos de sonoridade, né? Elas passaram a ficar mais potentes. Sim. Né? E as salas de concerto também cresceram, né, com a popularização da música de concerto, das orquestras, as salas também, com as óperas, né? Então as óperas são grandes acontecimentos musicais, né? E com salas maiores, orquestras potentes, precisava de ter um instrumento de cordas mais também potente, né? Por isso, você acha que tem a ver isso? Eu estou tentando fazer uma teoria aqui. Sim, pode ser, mas tem que lembrar também que nesse período o violão dá uma caída, digamos assim, justamente eu acho um pouco por causa disso. Os grandes compositores estavam interessados justamente nisso que você falou, entre outras coisas, né? Essa potência da orquestra, né? Então você tem Brahms e Wagner, por exemplo, você tem orquestras enormes e isso alcança assim proporções enormes em Schoenberg, já no século XX. E o violão é um instrumento que não tem nem se compara à potência de emissão sonora de uma orquestra, né? Claro. Então os compositores, esses ditos grandes compositores, não escreveram para violão no século XIX. Né? Aí o violão pegou e pulou para a música popular. O violão desde antes já vinha na música popular também, né? Como acompanhador de canções. Claro, nos trovadores. Desde muito tempo. Quer mostrar alguma coisa para nós? Tá bom. Aproveitando que falei de repertório, então eu vou tocar um compositor do início do século XX, Antônio José, um trecho de uma sonata. A música é muito grande, então eu vou tocar o início da sonata para guitarra, de Antônio José. José é um compositor espanhol do início do século passado. Pode deixar isso aqui? À vontade. Você que manda aqui.
Que beleza, Arthur. Linda demais, né? Muito bonito. E a sonoridade desse violão também é impressionante, hein? É um violão bastante bom mesmo, é no luthier carioca Sérgio Abreu. O Sérgio foi um dos maiores concertistas de violão daqui do Brasil, com uns 18 anos, mais ou menos. E ao lado do irmão dele, ele tinha o Duo Abreu, foi um dos maiores duos da história do mundo, na verdade. E depois, antes dos 30, ele largou a carreira de concertista e resolveu virar construtor de violão. E com o mesmo perfeccionismo que ele tocava, ele faz violão. Então ele faz, para mim, um dos melhores violões que a gente pode ter aqui no Brasil. Ele ainda faz esses violões? Faz. Esse instrumento é novo, na verdade, é do ano passado. É uma joia, uma verdadeira joia, né, dos instrumentos. Mas, quanto ao repertório, eu fiquei pensando assim também que é interessante, né? Nós falamos né, você executou aqui um compositor espanhol, né? E pelo menos eu não percebi ecos daquela do que a gente pensa como sendo a música espanhola, a música flamenca, né? Ah, sim. Então a gente percebe a versatilidade do violão também, né? Sim, essa música, ela na verdade parece muito mais uma música francesa. Sim. É influenciada por Ravel ou Debussy do que música flamenca. Que não é música de concerto, né? A música flamenca já está ligada mais à questão dos ciganos, né? Da cultura popular, né? Da espanhola. Mas que também existe muita música de concerto espanhola baseada na música flamenca também. São os nacionalistas espanhóis que fizeram música, né, baseando na cultura tradicional espanhola. Como existe no Brasil também, músicas clássicas, eruditas para o violão, baseadas no nosso choro. Está falando do Vila Lobos. Isso. Né? Não só para violão, né? Tem uma grande escola de compositores nacionalistas aqui no Brasil que começa mais ou menos aí com Vila Lobos. Tem outros um pouco antes, mas o mais famoso certamente. Fala um pouquinho dos violonistas brasileiros para nós. Então, o Brasil tem... o Garoto, né? Pois ele tem essa característica, o violão brasileiro, que não é o violão clássico europeu, mas é um instrumento que tem essa influência, a técnica, enfim, o jeito de tocar é muito próximo, porém também tem a influência da música popular. Então, e isso dá a cara desse violão brasileiro, Bom, tem um monte de compositor, e inclusive uma coisa interessante é que dá para se tocar em concerto também esses compositores. E, né, o limite entre o que é a música de concerto, o que é a música popular, fica muito pequeno, se é que existe. Né? Assim, tem uns que realmente fica muito difícil. Então você tem muitos compositores assim, o Dilermando Reis, Garoto, João Pernambuco, mais recente você tem o Ginga, Sérgio Assad. Enfim, é um mundo que é muito interessante, enfim. E o Brasil também, não só esses compositores violonistas, como também
tem intérpretes maravilhosos, assim, que tocam no mundo inteiro. E, enfim, o violão é realmente um instrumento com muito peso aqui no Brasil. E é reconhecido assim no resto do mundo, entre os demais violonistas do planeta? Sim, sim. Os brasileiros sempre foram referências no violão. Como eu citei, o construtor desse violão, o Sérgio, ele já foi referência com o duo, com o irmão dele, entre os maiores duos da história da música ocidental, duo de violão. Uhum. Depois ele, como solista, também marcou o seu nome na história do violão. E hoje você tem muita gente boa, assim, tem um dos maiores violonistas do mundo hoje é o Fábio Zanon, que é concertista e professor na Royal Academy of Music. Com quem você faz uma orientação permanente, não é isso? Sim, eu tenho aulas... Em Campinas? São Paulo. São Paulo. São Paulo. E você sai daqui toda semana para estudar com ele? Não, eu vou uma vez por mês, mais ou menos. Uhum. Enfim, é isso. O violão tem projeção. O violão brasileiro tem projeção internacional. Inclusive, ano passado, um brasileiro ganhou um dos maiores concursos de violão do mundo, o João Carlos Vitor. Ganhou o concurso Francisco Tárrega lá na Espanha. Você também é bem premiado, né? Você tem alguns prêmios de concursos aí que você já ganhou, né? Sim, tem alguns menores do que esse, mas alguns. Mas é sempre muito bom ter esse reconhecimento, né, Arthur? É bom, abre portas, né? Seu nome acaba circulando mais, as pessoas te conhecem mais quando você ganha um concurso. É interessante por esse ponto de vista. Né? Claro que não tem como, no final das contas, não tem como medir quem que é melhor, quem que é pior, mas você falou Sim. bem, né? O nome ganha um destaque e com ele a possibilidade de levar a música brasileira, levar a música de concerto, a música para mais pessoas, né? Uhum. É a música acontecendo. Você tem mais alguma coisa bacana para mostrar pra gente? Bom, algum repertório que você gostaria de tocar? Já que eu falei um pouco a gente falou um pouco dessa coisa do nacionalismo brasileiro, eu vou tocar um pouquinho de uma peça do Camargo Guarnieri. Ah, que ótimo. O Guarnieri foi um compositor paulista e um dessa escola da música nacionalista, um dos maiores representantes, na verdade, que vocês vão ver nessa música que ele evoca claramente a atmosfera da seresta brasileira, né? Então, a Valsa Choro, número 1 do Guarnieri.
lindo demais, hein, Arthur? É bonito, né? Muito bonito e romântico, não é? É como você bem a falou. cara da música brasileira. Bem assim, a cara das das serestas, é. exatamente. Você já logo se imagina a moçoila na janela, assim, embevecida. Você deve arrumar muita namorada tocando violão aí. Não. Ai. Mas, na verdade... Só calo no dedo, né? Hã? Só calo nos dedos, né? Não sai de casa também, né? Mas é muito bom. Arthur, o Camargo Guarnieri tem uma coisa interessante. Né? Essa composição o quê? Dos anos 40, 30? Como que é? Isso aqui, se não me engano, é da década de 80. Hã? 80, talvez. Então é recente? É recente. É recente, então. Acho que é, mas eu posso estar confundindo. Mas ela não é das mais antigas, não. Não é o Camargo Guarnieri que escreveu aquela carta aos músicos do Brasil? É, isso né? Contra o Grupo Contra Música o Grupo Viva. Música Viva, né? É uma coisa interessante, isso que nós estamos comentando, que esse compositor, Camargo Guarnieri, é um nacionalista, né? Então um extremo nacionalista, defendendo a música brasileira de toda maneira. Então ele... quando começa a música dodecafônica, atonal, começa a chegar no Brasil, né, a música de inspiração lá europeia, né, no Schoenberg, ele arrebanha um grupo de músicos e lança um manifesto aos músicos, né, de repúdio, não é isso? Sim, tem uma carta aberta a esses músicos. Pode... Não, eu acho muito interessante que, eu estava pensando nisso aqui agora, que é muito parecido também, né, com o que o grupo lá da música popular brasileira nos anos 60 fez com relação ao repúdio às guitarras elétricas, né, que o Gilberto Gil e outros, né, nacionalistas na música popular também repudiaram a música que vinha de fora. Claro, com outro contexto, outra coisa completamente diferente, mas é interessante a gente pensar, né, que existem essas defesas, né, de territórios culturais, quando na verdade tudo pode se misturar bem, né? Sim, inclusive é uma curiosidade, assim, porque teve esse embate, né, do Guarnieri contra sobretudo o Kohreuter, né, que era o cabeça do grupo, que trouxe o ensino da técnica dodecafônica e tal. Mas aí, justamente um dos alunos, o Guerra Peixe, ele faz uma espécie de síntese entre a música nacionalista e o dodecafonismo. Coisa que, inclusive, o Schoenberg achava que era impossível, provavelmente o Guarnieri também. Não. Cada um defendendo o seu quadrado. Mas ele fez. Então, assim, ele às vezes construiu músicas atonais. Inclusive, se não me engano, a primeira música dodecafônica para violão, ela é do Guerra Peixe e é uma suíte brasileira. Então, assim, tem um choro, tem... Então, justamente isso, ele pega elementos da música tradicional brasileira, como os nacionalistas fazem, mas dá um tratamento harmônico mais, digamos, de vanguarda. Arthur, infelizmente o nosso tempo vai se acabando aqui, mas você tem, não sei se o próprio Guerra Peixe, mas você teria aí no seu repertório alguma coisa para nos mostrar de uma música mais contemporânea? Sim. Para a gente encerrar a nossa conversa aqui com chave de ouro? Tá bom. Eu vou tocar de Elliott Carter, Changes. O Carter foi um compositor estadunidense. Como é que é o nome dele? Elliott Carter. Elliott Carter. É um dos mais importantes da vanguarda estadunidense na década de 50. Essa peça é de 1980. Changes. Changes.
Arthur, muito, muito, muito obrigado. Prazer ter você aqui. Obrigado você pelo convite. Te considero, amigo. Valeu. A mão aqui.